Uma segunda questão internacional que a gente precisa fazer um comentário, que é muito importante, né, são os movimentos, né, de revolta que explodiram nos Estados Unidos a partir do assassinato de um jovem negro por um policial norte-americano. Num primeiro momento, essa situação deu lugar a um levante, digamos assim, popular generalizado na cidade de Minneapolis, né, que é onde aconteceu o assassinato, mas, na sequência, né, ao invés de acalmar a revolta popular, essa revolta se estendeu para vários outros lugares nos Estados Unidos, inclusive Nova York. Evidentemente que nós temos aí nessa situação norte-americana como ingrediente fundamental o problema racial, né? Nós temos acompanhado aí que a situação racial nos Estados Unidos vem se polarizando, vem se radicalizando já há algum tempo, antes mesmo da eleição do Donald Trump, que é um presidente racista que estimula, né, os movimentos de supremacia branca, ou seja, movimentos fascistas e racistas contra os negros. Essa situação já era uma situação bastante crítica. Veja-se que o imperialismo norte-americano escolheu como presidente, antes do Trump, um negro, quer dizer, numa tentativa de justamente aplacar, né, as tendências à revolta da população negra. Essa revolta da população negra, ela tem nos Estados Unidos um papel muito importante. Apesar de que nos Estados Unidos os negros, diferentemente do Brasil, são uma minoria, né, cerca de 15 a 20% da população, eles são uma minoria, em primeiro lugar, considerável, lógico, não é uma minoria qualquer. Eles são o centro de um conjunto de outras populações estrangeiras, digamos assim, que não são a população branca, né, tradicional dos Estados Unidos, mexicanos e outras nacionalidades que vieram se estabelecer nos Estados Unidos. Eles são o setor mais politizado, mais mobilizado, né, e mais organizado de todas essas populações. No passado, né, nas décadas de 1950 e 1960, os negros norte-americanos ocuparam um papel fundamental na luta das massas contra o governo imperialista norte-americano, né, chegando inclusive a pontos de altíssima radicalização com o armamento da população negra no sul dos Estados Unidos. Né. Os enfrentamentos se repetiram em vários lugares, né, e isso daí levou o imperialismo norte-americano a se colocar contra, né, no sul dos Estados Unidos, as leis de segregação racial, né, como medida de distensão da situação. Qual foi a preocupação do imperialismo com a população negra? Uma preocupação que é muito grande até hoje. É que o movimento de luta dos negros, né, dado o impacto que ele tem dentro da situação política norte-americana, ele pode ser o elemento detonador de um grande movimento de massas contra o imperialismo. Né? Então, e ele tem um volume muito importante, ele tem porta-vozes importantes, ele tem muitas organizações, ele está espalhado pelo país inteiro, né? Não é um movimento regional, é um movimento nacional e tudo mais. O imperialismo conseguiu conter esse movimento negro com uma série de alterações na sua política em relação aos negros. Acabou com a segregação racial no sul dos Estados Unidos, combateu as manifestações mais escandalosas de racismo, né, para acalmar esse movimento, liquidou as organizações negras mais radicais, tipo os Panteras Negras, o Poder Negro, etc. e tal, que foram
completamente massacrados e praticamente exterminados pelo FBI, né? E criou aí uma possibilidade de ascensão social de uma pequena minoria de negros que aparece sistematicamente aí e que constitui uma burguesia negra que é uma burguesia negra minoritária. Mas se isso daí diminuiu o impacto revolucionário da mobilização negra nas últimas décadas, né, ele não foi capaz, evidentemente, de superar o problema do negro. Não é possível transformar 15% de uma população extremamente pobre, a mais pobre dos Estados Unidos, numa burguesia, numa pequena burguesia negra. Os negros lotam as prisões norte-americanas, tá? A situação de desemprego é mais intensa entre os negros, todos os males sociais, eles atingem com particular dureza a população negra. E nos últimos anos, essa situação de contenção, né? Essa tentativa de conciliação e de contenção do movimento, ela vem se erodindo, ela vem se entrando em crise, né? E nos últimos anos nós vimos aí, né, que a coisa vem ganhando uma intensidade muito grande com o governo Trump. Então, o ingrediente, nós vimos esse movimento de defesa dos negros, né, contra os assassinatos da polícia, denominado Black Lives Matter. Isso significa que há um movimento grande e há uma intensificação da repressão política contra os negros. O acontecimento de Minneapolis, de forma nenhuma, é um acontecimento isolado, mas vindo no momento em que vem, né, onde existe uma pressão muito grande contra a extrema-direita, uma polarização política muito intensa, ele é muito significativo. Uma segunda coisa que nós temos a dizer sobre esse acontecimento dos Estados Unidos é que não se trata simplesmente de um movimento racial. Ele explode, né, tendo como motivo imediato o assassinato de características nitidamente racistas de um jovem negro pela polícia norte-americana, mas ele faz levantar, né, esse fundo de crise social intensa que existe nos Estados Unidos. E essa é justamente a preocupação. O próprio presidente direitista dos Estados Unidos, o Donald Trump, falou que se começarem, né, os saques, vão começar também os tiros do exército e da polícia contra os saqueadores. Quer dizer que ele está propondo aí a utilização de uma linha dura contra os saqueadores. Mas os saqueadores, eles não são apenas negros. Os saqueadores são toda a população pobre norte-americana. Existe uma crise intensa nos Estados Unidos. E um acontecimento como esse de Minneapolis, né, que não, de forma alguma é um fator isolado, vem na esteira de uma série de enfrentamentos, pode tocar fogo no país. A situação do capitalismo norte-americano é delicada. Há 20 milhões de desempregados, há 56 milhões de pessoas abaixo da linha de miséria, né? Há um crescente empobrecimento da população, há uma pressão muito grande, né, da polícia e do aparato repressivo contra a população, principalmente com o ascenso da extrema-direita, e, num dado momento, um acontecimento como esse de Minneapolis pode levar, né, a uma explosão generalizada. É importante ficar de olho e considerar que esse acontecimento, né, é um sintoma da situação política mundial, não é uma peculiaridade norte-americana. É justamente essa situação que os governos latino-americanos temem, principalmente o governo brasileiro, né? Essa potencial explosão social, ela cria um pano de fundo onde a burguesia brasileira se coloca na defensiva diante do bolsonarismo, né, que tem um apoio aparentemente sólido das Forças Armadas, porque é bem provável que essa situação se reproduza no Brasil.